Shalom, shalom, amados, graça e paz no Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer que é um grande prazer, uma grande honra a gente estar aqui com mais um conteúdo no nosso canal, na Ruios Academy, essa academia de filhos maduros. E com grande ênfase, nós queremos falar hoje em que, segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz, e que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Bom, amados, como nós vamos entender uma palavra tão relevante como essa do apóstolo Paulo, nos falando, por exemplo, que se nós estamos em Cristo, agora uma nova criatura nós somos. Como é importante nós entendermos o processo, entendermos as dispensações bíblicas que eu venho sempre falando em todos os meus vídeos, nós entendemos o processo e entendemos que Jesus Cristo, ele encerrou, encravou o tempo da lei na cruz, levando consigo toda e qualquer maldição, levando consigo lá as enfermidades, levando consigo o pecado, onde ele se faz pecado para que nós possamos passar a nos tornarmos, após aceitarmos o nome do Senhor Jesus Cristo, como fala em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, aonde nós aceitamos o seu nome e aonde nosso espírito humano que estava morto pelo pecado de Adão e Eva, e agora nós somos recriados em Cristo Jesus, após confessarmos com a nossa boca o seu nome pela fé. Cremos agora que somos uma nova criatura. Então o apóstolo Paulo ele está falando agora em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, dizendo, e se alguém está em Cristo, nova criatura é. Bom, isso é muito importante e relevante nós entendermos que sim, nós somos uma nova criatura, pois somos selados com o Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 13 nos fala sobre isso. Automaticamente, Efésios capítulo 2, versículo 4 a 6 nos diz que somos vivificados no Senhor Jesus Cristo. Mas agora, como é importante você entender a natureza de Cristo em nós. Então eu trouxe algumas coisas aqui para que a gente possa estar falando, do qual eu achei extremamente relevante. Lá em 1 João, capítulo 5, e o versículo 13, está dizendo assim, estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Bom, amados, aqui você consegue entender que a vida eterna já está em nós a partir do momento em que nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Sim, porque o seu espírito já foi recriado. Você já foi transladado de um reino de trevas para um reino de luz. Colossenses capítulo 1 e o versículo 13 está falando sobre isso. Agora o seu espírito, ele não é mais morto, mas ele é vivificado em Cristo Jesus. E você agora passa a se tornar, a ser uma nova criatura. Em 2 Pedro, capítulo 1 e o versículo 4, também vai estar testificando, nos dizendo assim, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, nos diz que nos tornamos participantes da natureza divina. Olha o que vai estar falando. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornei coparticipantes da natureza divina, livrando-nos do quê? Da corrupção das paixões que há no mundo. Como é importante você entender que a partir do momento que você confessa o Senhor Jesus Cristo, que você se transforma em uma nova criatura, que você foi selado com o Espírito Santo veio habitar dentro de você, no nível do seu espírito. A partir do momento que você entende que não só que você recebeu o Espírito Santo, que você confessou, que você agora também é vivificado em Cristo Jesus. E agora o apóstolo Paulo está falando, você é uma nova criatura. O apóstolo Paulo agora também está dizendo essa palavra tão importante. E agora em 1 João capítulo 5, né, versículo 13, nós falamos sobre a fim de saber se que tem a vida eterna. E agora Pedro, né, em 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, dizendo o quê? Que nós temos a mentalidade de Cristo. Eu vou até ler novamente. Pelas quais nós têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornei o quê? Coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Como é importante nós entendermos que essa força, ela vem em nós através da graça, que significa a
capacitação de nós estarmos agora manifestando a natureza de Cristo em nós. E é por isso agora que nós somos recriados em Cristo Jesus e começamos agora a não sermos escravo do curso do mundo, do qual Satanás cegou o entendimento de todos os incrédulos. Mas para nós que somos igreja, agora nós conseguimos andar em uma outra natureza, a natureza divina de Cristo. E isso é importante você saber quem você é em Cristo Jesus, né? O objetivo, né? Vamos lá, Colossenses capítulo 3, versículo 16, vai estar falando algo também muito importante, que vai dizer assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E o que ela está fazendo ali? Ela está admoestando, educando, treinando, corrigindo, edificando a fé e o amor dentro do seu espírito amado. Então, olha só, você precisa entender que a palavra do Senhor, olha aí, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Como que a palavra de Cristo vai habitar ricamente em nós? É quando nós estamos agora num processo de remir o nosso tempo, é quando nós criamos um bom depósito no nível do nosso espírito, para que nos momentos mesmo assim de pressão, você possa estar agora em um momento de tensão, né? Como diz lá em Mateus capítulo 8, um momento de tensão, as águas estão turbulentas, mas Jesus está no barco. E nesse primeiro momento você acaba vendo só as aflições e angústias, os ventos, né, o barco sendo assolado da sua vida. Mas é importante você entender que Jesus está no barco. Agora você entende que você tem um barco espiritual e o Espírito Santo veio habitar dentro desse barco. Ou seja, o seu espírito recebe o Espírito do Senhor. Efésios capítulo 1, versículo 13, que fala que nós somos selados com o Espírito Santo. Para o quê? Para agora ele testificar em nós aquilo que nós necessitamos. E é o bom depósito, amados. Então, quanto mais você estar agora, como diz em Colossenses capítulo 3, versículo 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, quanto mais você tiver um bom depósito, mais você vai saltar com esse bom depósito no momento de pressão. No momento em que você está triste, você vai dizer, não é isso o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é a alegria, por isso eu rejeito a tristeza. No momento que estiver em ansiedade, você vai dizer, eu rejeito a ansiedade, pois a palavra do Senhor fala para não andarmos ansiosos, mas antes nós entregarmos, lançarmos aos pés do Senhor toda e qualquer ansiedade, para que nós possamos andar agora reinando em vida, manifestando a natureza divina de Cristo. Na natureza divina de Cristo não tem ansiedade, não tem tristeza, né? Tem o fruto do Espírito, que é paz, alegria, mansidão, domínio próprio, fé, longanimidade, benignidade, sabe? É totalmente diferente do que a nossa alma, o nosso processo almático, que está vendo as situações e está agora manifestando. Mas nós, a palavra do Senhor fala que o justo viverá pela fé. E é pela fé em Cristo Jesus que nós manifestamos o quê? A sua poderosa natureza em nós. E lá em 2 Coríntios, né, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, o apóstolo Paulo está falando que em nós temos agora a mente de Cristo para ser manifestado. Então eu espero que você tenha sido edificado com essa palavra. Eu quero deixar aqui um shalom, um beijo no seu coração e quero te pedir, se você foi edificado com essa palavra, que você possa estar se inscrevendo no canal, que você possa estar ativando o sininho para que nas notificações você receba em primeiro momento e automaticamente você possa estar dando like, aonde a gente vai estar subindo esse canal para que mais e mais pessoas possam estar recebendo a palavra do Senhor que nos traz mudança e cura no nosso interior. Um shalom e um beijo no seu coração. Até os próximos vídeos.